Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos à palestra Soft Skills e o Mercado de Trabalho na Era Digital. Eu sou Maria Lúcia Granja Coutinho, sou docente do MBA da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e nós hoje vamos conversar um pouco a respeito de Soft Skills. Bom, a minha formação, eu sou administradora de formação, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Faculdade de Economia e Administração, também da Universidade de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho da minha carreira, porque durante o nosso bate-papo depois, a gente pode, vocês podem relacionarem, né, alguns pontos que eu coloco da minha trajetória profissional e pessoal. E aí eu vou falar um pouquinho de quem sou eu profissionalmente. Eu não sou absolutamente acadêmica, eu tenho antes da formação de mestrado e doutorado e pós-doutorado, eu tenho aí uma vivência no mundo corporativo. Eu iniciei a minha carreira lá em Recife, eu sou natural de Recife, na Philips, na área de treinamento em programas de qualidade. Depois vim para São Paulo e continuei em consultoria com treinamento e migrei para tecnologia da informação. Trabalhei bastante com ERP, com CRM, a gente vai falar um pouquinho depois disso, essa sopa de letrinhas no mundo da tecnologia. E daí um belo dia, eu digo, não, agora eu vou estudar para entrar na vida acadêmica. Cá estou. Sou mãe do Pedro, que tem 21 anos, e também sou atleta amadora, eu faço corridas de rua. Tenho aí no meu currículo 3 maratonas. Então, falando rapidamente da minha vida pessoal e profissional. Bom, o que a gente vai conversar aqui hoje? Eu trouxe para vocês algumas ideias sobre o tema Soft Skills, mas vou falar também rapidamente qual é a diferença entre Soft e Hard Skills. Vou falar sobre o mercado de trabalho, afinal de contas é parte da nossa conversa de hoje. E vou falar também quais são as tendências do mercado e o que é que o mercado de trabalho espera de vocês. Depois da nossa palestra, a gente vai ter um momento para uma troca de ideias, de informações, de comentários, tá bom? Eu quero também pedir que vocês anotem. Vocês vão ter algumas atividades durante a palestra que eu vou sugerir para que depois nós possamos trocar ideias e tirar dúvidas durante o bate-papo. Então, anotem aí, papel, caneta, computador. Então, vamos começar a nossa conversa. Bom, aqui eu trago o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a diferença entre o que é hard e o que é soft skills, o que o mercado espera que vocês tenham como habilidades desenvolvidas, ou aquilo que vocês não têm, aí agora, como é que eu vou fazer? Então, por causa disso, por causa desse questionamento, eu vou propor para vocês, e nós vamos desenvolver durante a nossa conversa, uma ferramenta que vai justamente ajudar vocês nesse planejamento de habilidades que vocês ainda não têm, mas que vocês precisarão desenvolver. E o que se espera do profissional do futuro na era digital? Então, vamos falar sobre isso e alguns elementos que fazem parte desse mercado de trabalho, esse mercado de trabalho que mudou muito ao longo dos anos, graças à tecnologia e também alguns fatores que aceleraram o processo. O exemplo clássico, a pandemia, o isolamento social, que fez com que a transformação digital ela sofresse uma aceleração para responder às necessidades do mercado consumidor. Então, as empresas correram atrás de soluções para atenderem às demandas dos consumidores, dos clientes, dos usuários. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, o mercado de trabalho. Olha só,
Eu lembro quando eu comecei minha vida profissional, eu tive que fazer um curso de datilografia. Alguém aí já precisou fazer curso de datilografia? Eu precisei. Então eu lembro que era assim algo que era uma habilidade que era exigida naquela época no mercado de trabalho. Até porque eu estava no momento de transição em que os computadores, os desktops estavam começando no mercado. Então a datilografia era um passo anterior a usar um teclado. Então foi por isso que ao longo dos anos essa habilidade ela mudou para o teclado. E aí o que acontece hoje nesse mercado? O que era no passado, o que é hoje? Hoje nós estamos vivendo essa transformação em arranjos de trabalho. Nós trabalhamos hoje muitas vezes num home office ou numa combinação de híbrido entre alguns dias na empresa e outros em casa. Nós trabalhamos num arranjo flexível, com carga de trabalho, com jornada de trabalho flexível. Em algumas áreas isso é bem comum, principalmente na área de tecnologia da informação. Os profissionais, eles já vinham, né? Isso já acontecia nessa área. O home office passou a ser bem mais considerado. E também, não só o home office, mas a localização. A área de gestão de projetos, em várias áreas de conhecimento, não só na área de tecnologia da informação, ela tem uma facilidade de contratar profissionais de vários lugares. Então, eu tenho uma equipe de um determinado projeto, que recentemente eu acompanhei, que tinham pessoas em vários países. Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Chile, Venezuela, então Canadá, principalmente, tinha um grande número de profissionais no Canadá. Então, o que isso traz? Traz para a gente a necessidade de desenvolver cada vez mais ferramentas e metodologias para que o trabalho seja realizado. Não importa onde ele vai ser realizado. O que importa é que tenhamos, né, uma banda larga, tenhamos ferramentas, tenhamos computadores, tenhamos software, hardware. Então é sobre isso. Então o que mudou muito, e o que a gente vê hoje são novas transformações. Vamos passar, né, dar uma passada lá na história da tecnologia. Então nós temos aí na música, olha o tanto que mudou na música. Nós temos, né, a vitrola, aí veio também o CD player, aí virou o CD player portátil. E quando a gente achava que né, o iPod ia solucionar todas as nossas questões de CD, eu lembro que quando eu viajava, eu levava um monte de CDs, eu gosto muito de música, então eu já levava lá uma caixa com porta-CDs para não ter problema de, né, não deixar de ter música. Aí veio a Apple, colocou isso tudo num lugar só, num dispositivo só. Puxa vida, então deixei os CDs em casa e passei a levar o iPod. Depois, aí vem o streaming. Spotify, o Deezer, você consegue fazer uma combinação aleatória, você consegue criar listas de música. Isso tudo tem por trás de uma facilidade, tem tecnologia, tem digital nisso que nós estamos conversando agora. Vamos ver mais digital? O transporte particular. Ou a frota de táxi. Eu lembro quando eu vim para São Paulo e assim eu percebia que tinham muitos pontos de táxi, o ponto era comprado, era caríssimo. Para um taxista conseguir um ponto, ter ali uma cooperativa que ele fizesse parte, isso era muito valorizado. E daí vem o transporte particular do particular. Então quebra uma ideia do que eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter um carro daquela cor, eu tenho que ter
que eu tenho que estar parado num determinado ponto, eu tenho um teletaxi, uma rede né, um telefone dedicado a atender as ligações e a fazer, né, a chamada para o táxi, uma intermediação, e de repente isso tudo deixa de ser usado. Hoje é usado muito pouco, ainda existem os teletaxis em algumas cidades menores, mas nos grandes centros do mundo a gente vê que o transporte particular do particular, ele tem a posse do instrumento de trabalho dele, e ele faz o horário flexível, e ele é quem intermedia a relação com o passageiro ou a passageira. Então essa mudança vem justamente para transformar aí com base em tecnologia. E quem ajudou nesse processo? A geolocalização. Toda essa tecnologia, todos esses arranjos tecnológicos vieram para ajudar aí na mudança de modelos de negócios. Isso é um modelo de negócio. Na área de finanças, a gente tem aí, né, as fintechs. Eu lembro, bem no início da pandemia, quando, né, já começou o isolamento social, eu lembro que eu estava num projeto em treinamento para a formação de líderes num banco do Espírito Santo, e foi de lá que eu entrei no isolamento social, fui direto para casa. E daí, eu lembro que na abertura da primeira turma desse programa de treinamento, o presidente do banco foi fazer, né, a abertura e pediu para os gestores daquele banco para que eles ficassem atentos com relação ao maior crescimento. Estavam surgindo as fintechs de uma forma mais presente no mercado. Então, olha só, de 2020 para cá, o quanto que isso mudou no mercado de fintechs. E também os meios de pagamento, o Pix e outras formas de tecnologias na área financeira, na área de investimentos também. Então, a gente vê que tudo isso tem a grande base é a tecnologia. E aí agora eu vou entrar especificamente, já falei na área de finanças, mas eu vou entrar especificamente em algumas áreas que eu considero que são muito importantes para a gente falar sobre transformação digital, para a gente se conscientizar ou perceber ou refletir a respeito de onde estão possíveis oportunidades de trabalho. Existe um mercado que vem crescendo em diversas áreas para a atuação desses profissionais. Então, quando eu falo em finanças, que eu acabei de comentar, as fintechs, os fundos de investimentos, que no passado nós não tínhamos tanta variedade para a aplicação do nosso dinheiro. Nós tínhamos ali uma restrição, uma poupança, uma coisinha aqui, outra ali, para arriscar mais, a bolsa de valores ou um tesouro direto. Hoje a gente tem uma cesta de investimentos que é um número absurdo de possibilidades. Então, quando a gente fala da área financeira, não só dentro da empresa, mas quando a gente expande isso, a gente sabe que tem grandes oportunidades. Tem um formato, inclusive, de fundos de investimentos que vem crescendo há alguns anos, que são os endowments, são fundos de investimentos para financiar projetos de estudos, projetos culturais. Então, um exemplo, o Endowment é um fundo criado por investidores que acreditam na educação, por exemplo, e que eles criam um fundo para financiar
alunos e alunas que queiram estudar algo, né, algo muito de ponta, alta tecnologia, ou que queiram fazer um mestrado, um doutorado ou um pós-doutorado fora do Brasil. Então, essa é um fundo de investimentos que também vem crescendo nos últimos anos. Na área financeira, dentro das organizações, a gente pode falar das certificações. A certificação na área de câmbio, na área de lavagem de dinheiro, em ouvidoria, em sustentabilidade, as empresas estão preocupadas com profissionais que estejam capacitados por meio dessas certificações. Quando a gente vai para a área de marketing, o que o marketing mudou? O que a área de tecnologia, a área de transformação digital fez para o marketing? Quando eu dou um passo atrás, eu digo que, num passado, lá longínquo, o marketing atendia a área de produção. Ou seja, a produção dizia, nós vamos fazer esse produto. Marketing vai lá e te vira e faz a publicidade, faz toda a venda, e aí, a área de marketing de vendas, e aí você vai e vende, é esse o produto. A gente não quer saber se o mercado, não interessa o mercado. Depois, eles perceberam que a própria evolução da administração e da gestão de marketing, eles perceberam que eles precisavam ouvir o cliente. Então, com base nessa nova era do marketing, eles passaram a ouvir, a pesquisa de marketing cresceu nessa época e eles identificaram necessidades. Ou seja, o marketing passou a, antes de produzir, ouvir o cliente e satisfazer necessidades que estavam ali, né, acontecendo naquele momento. Hoje, o que o marketing, qual é o foco da área de marketing? A área de marketing é focada em produzir, em atender necessidades com base no desenvolvimento de um mundo melhor. O marketing, tradicional, ele é baseado em segmentos. E o marketing digital, ele é baseado em comunidades. São essas comunidades das redes sociais que fizeram uma transformação, uma revolução nessa área também. O marketing tradicional, ele é baseado em uma segmentação geográfica, demográfica, psicográfica. E o marketing digital, ele é baseado em comunidades que se formam e que com isso interagem com a organização. O que isso traz para a organização? São movimentos ligados à cocriação. No passado, a gente tinha uma área de marketing pensando a respeito do produto ou do serviço. Hoje, a gente tem a empresa que trabalha com marketing digital, ela está preocupada em criar parcerias, ou com outras empresas, com consumidores, com fornecedores, com o uso de inovação aberta, caso isso seja necessário, e essa é a cocriação. Outro aspecto muito importante, quando a gente fala em marketing na transformação digital, é que há uma conduta dos consumidores em formarem tribos, o que é chamado de tribalismo ou comunização. Eu crio comunidades, eu me reconheço num determinado grupo, eu acompanho esse grupo, eu sou influenciada por esse grupo e muitas vezes eu tomo uma decisão de compra baseada nesses grupos mais do que com relação a amigos, a família, a outro colega de trabalho. Eu sigo uma comunidade e eu acompanho essa comunidade. Outro ponto muito importante quando a gente fala em marketing digital é que não há uma exclusão do marketing tradicional com o digital. Eles andam em conjunto. Mas o que a gente também precisa entender é que o marketing, ele usa, esse marketing digital, ele usa
alguns conceitos, algumas metodologias, algumas ferramentas para justamente conseguir perceber esse mercado e essas comunidades. Quando a gente fala em ferramentas e metodologias, uma das ferramentas, uma das soluções na área de TI é o CRM, é a gestão da relação com o consumidor. E esse CRM digital, ele usa dados dessas comunidades das redes sociais. Então, a gente já tem aí o CRM digital, já tem isso já faz algum tempo. Outro ponto muito importante são a análise do Big Data. O volume de informações que eu tenho circulando nas redes sociais fazem com que eu tenha condições de analisar esses dados que estão acontecendo. Quando a gente entra num site de alguma empresa ou entro numa loja de tênis para comprar tênis para corrida. Quando eu entro numa loja dessa, o que acontece? Eu já estou sendo monitorada. A minha movimentação, a minha consulta, eu coloquei 2 itens no carrinho, mas eu tirei esses itens, eu desliguei o meu computador. Então daí vem várias outras ações, tudo isso ligada ao Big Data e também ao BI, ao Business Intelligence, para tratar essas informações, tratar esses dados e com isso abastecer, informar e dar subsídios, dar argumentos para que a empresa tome decisões e escolha algumas estratégias de vendas ou de abordagem. Junto com isso, enquanto eu faço esse movimento, eu tenho um aplicativo daquela loja de roupa ou daquela loja de livros, de eletrodomésticos, eu estou me relacionando, mas ao mesmo tempo eu estou ligada em vários canais. A empresa, ela sabe que eu tenho todo um monitoramento e ela sabe que eu entrei lá. Então depois aparece eu não comprei, eu entrei, olhei, separei, peraí, não, depois eu penso nisso e saí daquela loja virtual. A empresa automaticamente me manda um e-mail de alguma promoção ou convida no WhatsApp para que eu faça parte de uma comunidade. Então isso daí é o que é chamado de Omnichannel. Eu tenho vários canais de comunicação que estão interligados, eles se conversam tecnologicamente, claro, e com isso a empresa tem condições de me abordar ou de me influenciar para que eu tome alguma atitude ou ignore. Tem um outro ponto também que essas redes sociais trouxeram para a área de marketing, que foi o chamado 5 As. Então, quando eu estou interagindo numa tela, seja ela do computador ou do celular, eu tenho ali uma fase de assimilação. Eu vejo fotos, eu recebo e-mail, eu entro em alguma loja, eu estou assimilando. Eu estou conhecendo aquela marca ou estou conhecendo aqueles produtos que naquele momento eu resolvi dar uma pesquisada de preços. Daí, depois desse momento, eu tenho um momento da atração. A empresa percebeu que eu fui lá e ela começa a fazer um jogo de sedução. Ela quer que eu veja mais, ela quer que eu conheça mais, que ela me manda mais informações, me manda mais oportunidades. Depois eu vou ver, eu vou pesquisar preço, essa é a arguição. Eu vou tentar conhecer mais a respeito. Depois disso aí, ok, eu gostei, preço legal, tá tudo certo, entrega num prazo que eu escolhi, bacana, eu vou para a ação. E a última fase é a apologia. Essa é a diferença hoje do marketing digital. O que esse marketing quer? Que eu chegue no momento em que eu vou recomendar para o meu networking, para as pessoas da minha família,
para os colegas, as colegas de trabalho, que aquele produto é bacana e que serve, que é muito bom. Então, hoje, nós estamos numa época em que as empresas querem que nós sejamos os defensores da marca. Então, a relação com o consumidor mudou de uma forma, né, que traz aí, nós estamos hoje no papel de protagonistas dentro desse processo aí de relação com a marca. Recursos humanos. O que recursos humanos mudou nessa transformação digital? Recrutamento e seleção em redes sociais. Todo o subsistema de recursos humanos também está digitalizado. A facilidade de uso em aplicativos que as empresas desenvolvem para vale alimentação, plano de saúde, tudo isso está informatizado. Os treinamentos, as plataformas de treinamento à distância, isso que nós estamos vivendo neste exato momento, as empresas utilizam desse recurso, já faz algum tempo, para desenvolverem talentos. E tudo isso usando tecnologia. A área de operações, automação, a parte de logística, o e-commerce deu uma alavancada nessa área. A indústria 4.0, a indústria limpa, a indústria sustentável, tudo isso apoiada na tecnologia. E a própria área de tecnologia da informação, com tudo isso que eu já falei e muito mais, o desenvolvimento de software, a preocupação com o uso de ciência de dados, de BI, de CRM, ERP, gestão empresarial de uma forma geral. Então, nós estamos vivendo essa revolução. Ai, Maria Lúcia, e aí? Como é que a gente pode estar inserido nesse mundo? Aqui um exemplo de outra possibilidade, que eu vou falar a respeito disso, inclusive, de possibilidades, são novas oportunidades em áreas que estão em crescimento exponencial. Uma delas é a área de sustentabilidade. Recentemente, numa turma, uma aluna, ela me apresentou essa foto, que é uma área que foi alagada por uma hidrelétrica e com isso as árvores ficaram submersas. Com a nossa restrição de recursos, hoje há tecnologia para retirada dessa madeira. Então, olha só a quantidade de possibilidades que a gente tem. Tem a responsabilidade social, tem a sustentabilidade, o meio ambiente, sim, mas a gente tem que olhar também para os nossos recursos atuais. Então, essa madeira provavelmente, há anos atrás, apodreceria e sumiria, né? Deixaria de existir com o passar do tempo. Então, aí há tecnologia hoje para recuperar essa madeira. Mas a área de meio ambiente, e o que mais? Nós temos, dentro das macro tendências, nós temos algumas áreas alguns negócios, alguns modelos de negócios que estão em alta, que estão em evidência. Quais são eles? O primeiro deles que eu vou falar, que a gente não pode deixar de dizer, é o agronegócio. Mas o agronegócio, mas eu não entendo na área de engenharia agronômica, eu não sou médica veterinária. Gente, tem oportunidades de negócios. O mercado de trabalho na área do agro é diverso. Quando eu falo em insumos para a área de agronegócio, tudo bem, é uma área específica, que é a área de agricultura de precisão, a área de nanotecnologia, biotecnologia genômica, isso aí, né? Quem é do agro sabe que
tem aí, né, uma tecnologia, uma pesquisa, antes de mais nada, uma pesquisa fortíssima na área. Mas também eu posso considerar que no agronegócio, em insumos, eu tenho que me preocupar com a automação, a robótica no campo. Quando eu continuo em agro, quando eu falo no consumo de água, o que a gente pode fazer para reduzir esse consumo de água? Como a gente distribui melhor a água? E como a gente evita esse desperdício de água? Ah, mas tudo bem. E o que eu faço? Onde eu posso trabalhar? Eu sou formada em economia, em administração, em engenharia. Nós temos também estudos na área do agro em relação a alimentos. Os alimentos que estão mais funcionais, a gente tem aí uma infinidade de alimentos, principalmente na área do esporte e na área médica, são alimentos funcionais. Alimentos com mais validade, com mais durabilidade e também relacionados à produção e à criação de embalagens mais inteligentes, que não usem tanto recursos da natureza. Então é sobre isso que a gente está falando. Não, o agro não é só o campo. O agro é tecnologia e robotização, automação também. Ai, mas tudo bem, é só o agro? Não. A boa notícia é que o mercado vem crescendo não só do agro. Ele está também na área de entretenimento e turismo. Tivemos também aí uma inovação quando se fala em acomodações. A própria residência das pessoas passou a ser uma acomodação para quem vai viajar, o Airbnb, o Booking. A parte de eventos, isso também houve uma mudança, eventos culturais, eventos fora dos grandes centros urbanos. Nós temos, aqui em São Paulo, tem alguns bairros mais distantes do centro, algumas comunidades que passaram a desenvolver seus próprios eventos, baseado na cultura daquele local, não só eventos culturais, mas eventos relacionados à indústria do game, à própria identidade social daquelas pessoas. Um exemplo é a Feira Preta, que ela foi um modelo que vem se replicando em outros locais. Então, tudo isso também é entretenimento, também é turismo. Então, isso daí, essa diversidade do entretenimento, ela entra nas possibilidades desses novos negócios. A urbanização das grandes cidades, as cidades inteligentes, o uso de Big Data para melhorar a inteligência na gestão do tráfego, do trânsito nas grandes cidades. Outro ponto também importante é a indústria limpa. Onde que eu posso encontrar oportunidades de trabalho? Nessas áreas e em áreas relacionadas a indústria limpa, energia renovável, eólica, fotovoltaica, a preocupação com o processo de produção, um processo de produção sustentável. Tudo isso é tecnologia, tudo isso é uso de dados para melhorar a qualidade daquilo que está sendo produzido, reduzindo o uso de recursos naturais e melhorando a capacidade de produção. E também criando aí uma credibilidade em relação à indústria limpa, que isso vem sendo cobrado no mundo. Eu estou falando sobre o Brasil, mas isso em vários aspectos. A gente pode olhar para fora, né, do nosso mundo e ver que isso também são movimentos que estão acontecendo lá fora. Então, são oportunidades não só locais, mas no exterior, que vocês podem considerar como possibilidades.
Quando eu falo em população, onde estão as possibilidades em relação à nossa população brasileira? Nós estamos envelhecendo. E para isso existe uma indústria que investe nessa população de pessoas com mais de 60 anos. Quais são os negócios? Quais são as indústrias que podem, ou quais são os serviços que podem crescer com relação a essa população? Farmacêutica, cosmética, médico, equipamentos médicos e também serviços. Serviços de saúde, serviços a domicílio. Então, essas são algumas possibilidades que eu trago de uma forma rápida agora, né, nesse bate-papo, para que vocês comecem a pensar a respeito. Onde será? Eu estou num determinado momento, eu estou agora numa determinada área de atuação, eu posso olhar para outras possibilidades, eu posso pensar que existem outros mercados onde eu tenha uma oportunidade, tenha um interesse, um desejo em atuar. Então, procurem, pensem a respeito daquilo que eu acabei de comentar. Bom, então vamos lá. Então, fiz assim um breve apanhado sobre o mercado e agora a gente vai entrar nas skills. Então, quando eu falo em hard skills, eu digo que é aquela habilidade que eu desenvolvi pela minha formação acadêmica. Ou quando eu fiz um curso de graduação, ou um MBA, ou um mestrado, um doutorado, uma certificação, eu estou desenvolvendo uma habilidade técnica, uma habilidade que vai me ajudar a ingressar no mercado de trabalho. Ela é necessária, em qualquer área ela é necessária, mas não é só a hard skills que a gente vai desenvolver. Muitas vezes na área de tecnologia da informação, uma área que eu atuei durante muito tempo, a gente vê profissionais excelentes tecnicamente. São pessoas que têm uma capacidade de lógica, analítica muito desenvolvida, mas que muitas vezes há uma dificuldade em assumirem posições de gestão porque não têm as soft skills desenvolvidas. Quais são essas soft skills? O que é uma soft skills? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas num primeiro momento, a soft skills ela está relacionada às nossas habilidades pessoais. Mas elas são identificadas, contrária a hard skills, que eu a reconheço num currículo, tá lá, dizendo quais foram os cursos que eu fiz, onde eu fiz, quando eu fiz. As soft skills, não. Elas são percebidas nas relações sociais, nas relações com outras pessoas. E daí eu identifico se aquela pessoa tem facilidade de comunicação, tem características que poderão ser utilizadas numa liderança, ela tem criatividade. É sobre isso. As soft skills a gente precisa desenvolver e é com ela que a gente vai conseguir uma trajetória de carreira de uma forma mais consistente, de uma forma mais equilibrada. Bom, soft skills. Então vamos começar. Quando eu falo em soft skills, eu digo que eu tenho as soft skills intrapessoais e as interpessoais. Vamos começar com as intrapessoais. Quais são elas? As intrapessoais, elas dependem de mim, do meu desenvolvimento. As interpessoais, eu vou ter que usar minha capacidade de me relacionar com outras pessoas, ou seja, é na troca com outras pessoas que eu uso as minhas soft skills interpessoais. Mas vamos agora falar sobre as intrapessoais para a gente entender melhor. O que eu preciso desenvolver? Eu desenvolver dependendo do meu interesse, da minha necessidade em desenvolver essas soft skills intrapessoais. Muitas vezes, nesse mundo que nós estamos vivendo do trabalho,
uma soft skills importantíssima é a resolução de problemas complexos. Essa soft skills, ela é desenvolvida com base em algumas ferramentas que eu vou falar depois. A antifragilidade é um conceito que evoluiu daquele conceito de que a gente ainda fala muito da resiliência. Qual é a diferença? Qual é o conceito da resiliência? Vocês lembram? Resiliência diz o seguinte, é quando um corpo ele sofre uma pressão em que ele precisa mudar, né? Ele precisa se ajustar a uma determinada forma, mas depois esse corpo ele volta ao formato original. Então, há uma crítica com relação, ou seja, eu volto à condição original, será que eu aprendi alguma coisa? Então, eu voltei à condição anterior. Então, essa é a crítica com relação à resiliência. O que é a antifragilidade é você se fortalecer para se tornar cada vez mais antifrágil. Criatividade, esse é um assunto que passa tanto nas soft skills intrapessoais quanto na interpessoais. Criatividade é algo que é um valor muito grande quando a gente fala de mercado de trabalho. Lifelong learning é o nosso aprendizado ao longo da vida. Isso que vocês estão buscando hoje assistindo a esta palestra. É desenvolver o aprendizado durante toda a vida. E a inteligência emocional, Daniel Goleman, e toda aquela, né, aquela construção relacionada ao quanto que nós precisamos ter inteligência técnica e inteligência emocional. Agora eu vou falar em cada uma delas. A resolução de problemas complexos, como a gente consegue? A gente consegue trabalhando o nosso aprendizado tanto na nossa área de especialização quanto em outras áreas. Fazendo cursos, assistindo vídeos, participando de eventos, participando de palestras em áreas fora da minha área de atuação. Por que isso? Isso ajuda não só a resolver problemas, mas também a desenvolver a criatividade. Porque a criatividade é usada para resolver problemas. Outra oportunidade para desenvolvimento dessa skills é o exercício de pensamento crítico e lógico. Eu vou usar ferramentas, jogos para desenvolver pensamento crítico. Vou ler a respeito do que é o pensamento crítico e lógico. E também algumas ferramentas que estão aí, né, sendo faladas atualmente, já faz algum tempo, que é o Design Thinking, o Design Sprint e o Scrum. Os dois últimos relacionam-se à metodologia de projetos. Tanto projetos de inovação, quanto projetos de desenvolvimento de produtos, projetos para melhoria de processo. Então, a Design Sprinting é relacionado à inovação, mas eu também posso usar em outras realidades. E o Scrum é uma metodologia ágil que é usada para projetos. Por quê? São ferramentas, são metodologias que ajudam na resolução de problemas. Outra metodologia que também é muito usada na resolução de problemas é o Six Sigma, que é usada para melhoria de processo de produção. Então, é uma das usadas em resolução de problemas. Aí vão algumas sugestões para que vocês desenvolvam as habilidades de vocês nesta soft skills. A antifragilidade, em oposição à resiliência, é a capacidade de se adaptar, é a capacidade de desenvolver a empatia, de olhar para a situação e se colocar naquela situação, daquilo que como você observa e como você observa o outro. A colaboração, o mundo de hoje ele é colaborativo, a liderança é colaborativa, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, nós estamos aqui num mundo que vai cada vez mais continuar desenvolver a colaboração. E a confiança. Para me tornar antifrágil, eu preciso ter
confiança em mim mesma. Como que eu faço isso? A gente vai ver com outras soft skills, a gente vai juntando essas habilidades para que as outras também se fortaleçam. Quando eu falo em antifragilidade, eu falo em o autoconhecimento. Como eu me reconheço? Eu me reconheço uma pessoa que tem uma autoconfiança, que eu me adapto facilmente, eu sou uma pessoa flexível. A flexibilidade é outro ponto importante para a pessoa antifrágil. Quando eu tenho a capacidade de resolver problemas de uma forma criativa, usando a minha flexibilidade, usando a minha adaptabilidade, eu estou ligando pontos das soft skills. Eu estou usando várias soft skills para a minha atuação profissional, para a minha maturidade profissional. Criatividade. Aí eu pergunto para vocês, você se acha uma pessoa criativa? E você estimula a sua criatividade? Como é que a gente estimula a criatividade? Pense um pouquinho aí, porque depois eu vou falar sobre criatividade. Por enquanto eu quero que vocês anotem aí. Pensem, eu me acho criativa? Por que você se acha criativa? Em quais situações você se vê criativa? E quando você pensa nessa criatividade, o que você gostaria de fazer ou que você já faz para desenvolver essa criatividade? Bom, lifelong learning, é o aprendizado constante. Como eu faço isso? Eu vou desenvolver continuamente o meu aprendizado. Eu vou me atualizar. Eu vou fazer certificações, eu vou fazer MBA, eu vou fazer cursos de curta duração, eu vou usar as redes sociais para o aprendizado, eu vou baixar aplicativos no meu smartphone. Eu estou em constante aprendizado. Lifelong learning. Como eu faço isso? Eu posso fazer de uma forma descontinuada, um determinado momento eu estudo, no outro eu paro, ou eu posso fazer isso de uma forma planejada. Eu vou fazer um plano de desenvolvimento individual. Essa ferramenta eu vou falar para vocês a respeito dela. Então, eu crio um planejamento, porque esse planejamento, desenvolvimento individual, ele vai estar ligado ao meu plano de carreira. A carreira, hoje, ela é planejada por mim e não pela organização. A responsabilidade pelo desenvolvimento da minha carreira é meu e não por meu gestor ou gestora. O que pode acontecer é eu ter serviços de orientação de carreira dentro da empresa, eu ter um acompanhamento por uma mentoria, mas o desenvolvimento da minha carreira é por minha conta. E aí a gente pode usar algumas ferramentas, a matriz SWOT, para fazer esse exercício. E a gente tem também um ponto muito importante que vem da escola francesa, que fala sobre competências, os nossos saberes. Quais são esses saberes que o mercado de trabalho hoje ele valoriza? Então a gente tem aqui alguns saberes que depois eu vou passar para vocês antes da gente falar sobre o PDI. Quais são esses saberes? Nós temos a necessidade de mobilizar recursos, saber mobilizar recursos, saber responder a situações do inesperado, aquele momento em que não tem resposta e eu preciso responder. Exemplo, o isolamento social. A gente não tinha resposta. A gente precisava fazer algo de novo para responder. E tem um saber que é muito, muito falado, que está relacionado ao meta-aprendizado, na metacognição também, que é o conceito principal, que é o saber aprender a aprender. Eu aprendi algo e eu dominei aquele conhecimento, dominei aquela habilidade, e aí o que é que eu posso fazer para que isso que eu aprendi seja feito de outra forma e com um melhor resultado? Aprender a aprender. Esse é o saber mais procurado
hoje pelo mercado de trabalho. A gente pode chamar também de competência. Agora vamos lá? Vamos para eu vou pedir que vocês comecem a pensar. A gente vai começar, tá? Agora a pensar sobre quais áreas vocês querem mudar. Vamos fazer um PDI bem rápido? A gente vai pensar e você pode escolher uma área só. Eu quero melhorar minhas soft skills em resolução de problema. Eu quero melhorar minha educação. Quero fazer um plano de educação a longo prazo. Eu quero fazer uma certificação. Então, escolham aí uma área para a gente começar a falar sobre o PDI e, com isso, a gente desenvolver um plano para melhoria, para desenvolvimento das suas soft skills. Bom, a ideia desse plano de ação é justamente que vocês já comecem a pensar numa melhoria, num aprendizado em alguma área, ou a área de atuação, ou a área fora da área de atuação de vocês, algo que vocês queiram aprender, um curso de música, um curso de idioma, ou um curso na área técnica. Então, não só curso, mas atividades que vocês desejam desenvolver. Quero fazer um mochilão, quero fazer uma maratona. Aí, legal, né? Essa eu já fiz. Então, mas, na verdade, o que eu estou propondo a vocês? Que vocês parem para pensar. Muitas vezes a gente deseja várias coisas ao longo do dia, pensa várias possibilidades que gostaríamos de ter para desenvolver ou para aprender algo, ou para até aprofundar um determinado conhecimento, e o dia passa, o mês passa, o ano passa, e a gente não coloca isso no papel. Minha proposta é essa. Nós estamos falando de soft skills e também de mercado de trabalho. Então, o que é que você, dentro desse contexto, dentro dessa realidade que nós estamos falando agora, que eu estou propondo uma reflexão, o que você quer melhorar? O que você quer desenvolver? Ou o que você quer aprender de novo? Então, aí tem três possibilidades. Podem ser as três, pode ser uma, podem ser duas, aí é da escolha de cada um. Sugiro que pelo menos uma vocês façam, porque depois a gente vai conversar e a gente pode aproveitar a interação para tirar dúvidas, para sugestões, dicas, ouvir outras pessoas, fazer essa colaboração, essa construção do plano de desenvolvimento individual de uma forma colaborativa, como é o mundo hoje, e desenvolver a habilidade, de colaboração. Bom, aí vocês vão olhar cada uma desses objetivos, vamos dizer assim, e vocês vão dizer o que é que você quer mudar e onde deseja chegar. Ou seja, sair do zero e eu vou chegar lá naquele meu objetivo, lá naquele meu resultado. Daí vocês vão fazer, para cada uma, vocês vão perguntar: o que é que eu quero mudar? Ou o que é que eu quero melhorar? O que é que eu quero aprender? E qual é o resultado? Onde eu quero chegar? Como eu quero estar depois que eu fizer o que eu estou pensando? Qual é o que eu espero alcançar com isso que eu quero fazer? Bom, aí a gente vai usar uma ferramenta que é uma matriz SWOT, mas ela é um pouco modificada. Nós vamos pensar naquilo que nós já temos e aquilo que a gente não tem. Vamos lá? Para cada meta, para cada objetivo, para cada melhoria que vocês escreverem, vocês vão criar uma matriz SWOT. Essa matriz vocês já vão colocar lá em cima. Quero fazer uma certificação, quero fazer uma viagem para tal lugar. Gente, toda meta, aí a gente usa a teoria do Six Sigma. Toda meta, ela precisa ter um objetivo bem claro e definido. Objetivo claro com um tempo, com um prazo de cumprimento,
muitas vezes, quando a gente fala dentro das organizações, com um percentual daquilo que eu quero alcançar. Eu quero reduzir X de custos, eu quero elevar X de vendas, ou market share, ou seja, eu estou definindo de forma clara a minha meta. Por que não na vida pessoal? Então vamos lá, eu quero melhorar a minha comunicação até daqui um ano. Eu quero me certificar em tal certificação daqui a 2 anos. Eu quero fazer um curso MBA e vou começar agora e vou finalizar daqui a 2 anos. Então, gente, tem que ter algo que a gente se comprometa, que se envolva com isso. Tem que haver uma responsabilidade. Então, aqui na meta, a dica é essa. Seja clara, seja claro naquilo que você quer. Ah, ok. Lembram das competências, dos saberes? O que você já tem que está relacionado ao alcance dessa meta e que você precisa manter ou que você precisa eliminar? Às vezes a gente tem uma coisa chamada procrastinação. Isso a gente precisa eliminar. Urgente. E eu não tenho, mas que eu preciso desenvolver. E aquilo que eu não tenho, mas que eu não preciso disso para alcançar aquela meta. Aqui, evitar, você pode dizer, não é evitar, mas é tipo, não tenho, mas não vou precisar disso nesse momento. Eu posso descartar esse não tenho. Às vezes é algo que eu não tenho, mas que eu não preciso para aquela meta. Mas tem coisas que eu não tenho, mas é que eu preciso para aquela meta, para alcançar aquela meta, tá bom? E aí a gente vai fazer isso quantas vezes forem o número de metas que nós definimos. Se eu fiz mais de uma meta, eu vou fazer para cada meta que eu defini, eu vou fazer uma matriz SWOT. Matriz 2, matriz 3, se eu fiz as 3 metas. Bom, e aí a gente chega naquele plano que vai ficar na porta da geladeira, na tela do computador, na porta do quarto, onde fique bem visível, para que você olhe e diga, eu estou fazendo as ações em direção ao meu resultado. Ou não, eu perdi aí o passo, eu preciso recuperar o tempo perdido. Isso daqui pode ser feito, você pode fazer agora, depois você pode. Alcançou um objetivo? Faz outro. Alcançou um outro objetivo? Faz outro. Isso é algo contínuo na vida da gente. Ai, mas é um planejamento. Será que, gente, façam que vocês vão ver que tem resultado. Todas as vezes que eu planejo, é muito mais fácil alcançar o objetivo. Quando eu não planejo, fica aqui, ó, parado na minha cabeça, eu não coloquei no papel, eu não coloquei numa planilha, eu não pensei no futuro. O que vai acontecer? Vem um outro pensamento e a gente termina perdendo o foco. Então aqui, como que a gente vai preencher? Eu vou pegar todos aqueles, voltando aqui, tudo que eu preciso desenvolver, eu vou colocar aqui no meu PDI. Eu vou criar um PDI dizendo o que eu preciso fazer, ou para desenvolver, ou aquilo que eu preciso eliminar também. Como eu vou fazer isso? Como é que vai ser? Eu vou procurar uma instituição de ensino? Eu vou procurar um novo local de trabalho? Eu vou desenvolver uma determinada habilidade? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou começar? Quando eu vou terminar? Quando eu vou chegar no momento que eu vou dizer assim, eu consegui o meu resultado. E qual é o resultado que você quer alcançar? Então aqui você vai discriminar tudo que você precisa, onde que você vai buscar essa solução para aquilo que você precisa e colocar prazo e resultado.
À medida que vocês forem alcançando esses resultados, vocês vão eliminando e podem colocar outras metas no lugar daquelas que já foram alcançadas. Gente, é bem bacana fazer isso. Eu vejo que tem resultado. Eu, como professora também da área de gestão de projetos, eu vejo que muitas vezes a gente não trata nossas conquistas de vida como projetos. Vocês que ingressarem no MBA, vocês vão fazer um projeto, que é o trabalho de vocês, de conclusão de curso. É um projeto, tem começo e fim, e tem que ter um planejamento também. Então, tudo isso é uma forma de operacionalizar algo que muitas vezes fica solto na vida da gente. Então, depois a gente fala mais sobre isso, quando a gente for conversar no bate-papo. Bom, a última soft skills intrapessoal é a inteligência emocional, já foi bastante falada, que a gente precisa desenvolver o autoconhecimento, a autopercepção, a comunicação e o autodesenvolvimento. Como que a gente faz isso? Tem várias formas de a gente buscar. A gente vai buscar por meio de orientação de carreira, por meio de mentoria, por meio de cursos relacionados a soft skills, até cursos que trazem muitas vezes, né, alguns recursos que são bem soft skills mesmo, o mindsetfulness, a meditação. Então a gente tem aí outros recursos para a gente olhar para dentro da gente, de nós, de cada um, e entender que nós precisamos melhorar. Tem várias, né? Tem várias ferramentas aí, tem alguns assessments para a gente entender quais são os pontos de melhorias ou pontos fortes que nós temos. Algumas ferramentas que são muito usadas, o DISC e outras, já tem uma infinidade de ferramentas, o DISC é o mais conhecido. Tem uma outra ferramenta também que é usada, que eu uso inclusive em cursos de MBA, que é o Enneagrama. Então aí é um momento em que você faz uma avaliação por meio de um questionário e daí você identifica aquilo que você tem e aquilo que você precisa desenvolver. Na inteligência emocional, o foco é no olhar para dentro de si, para buscar um equilíbrio e responder a situações de estresse de uma forma, né, mais inteligente emocionalmente. Isso é uma habilidade bastante requerida no mercado de trabalho e que nós precisamos buscar o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento. Então, aí vão algumas dicas, né, de como a gente alcançar esse autoconhecimento. Bom, fechadas as soft skills intrapessoais, a gente vai agora para as interpessoais. Como eu comentei lá no comecinho da nossa palestra, as soft skills interpessoais são aquelas que nós temos interações com outras pessoas. Como que a gente vai desenvolver essas soft skills, dessas relações entre pessoas? Quando a gente fala em relacionamento, a gente tem, né, a relação dentro das organizações, elas acontecem, né, em relações interpessoais. Então, o que a gente precisa desenvolver? E que o mercado de trabalho olha com bastante atenção: a liderança, a comunicação e a criatividade. A liderança, ela é um tema bastante amplo. Alguns de vocês podem estar em cargos de gestão, de liderança, e outras pessoas podem querer estar em cargos de liderança. E há pessoas que não querem estar numa posição de gestão. Então, eu vou falar de uma maneira bem ampla a respeito de liderança, porque é um tema bastante complexo. Depois eu vou falar sobre comunicação e criatividade. Bom, a gente quando fala de liderança, tem vários estudos que tratam sobre liderança.
Lá atrás, quando começou a se falar sobre liderança, eu vou comentar sobre esse estudo, falava-se que o líder, ele precisava nascer líder. Ele tinha que ter traços de personalidade que levariam fatalmente à liderança. Que ele não precisava nem fazer esforço. E daí descobriu-se que não era bem assim. Mas há também outros estudos, que esse eu não coloquei aqui, mas vou comentar a respeito, antes de entrar nos principais estudos sobre liderança, é que fala sobre os papéis do líder. Tem um autor canadense, o Mintzberg, Henry Mintzberg. Ele já em 1973, olha quanto tempo, ele na tese dele de doutorado, ele é canadense, e ele na tese dele de doutorado, ele escreveu sobre os papéis do executivo. Tentando entender e explicar qual era a rotina de um executivo. Ele tinha uma ideia de que a rotina de um profissional, e hoje cada vez mais, era desarticulada, desestruturada, com várias interferências, com várias demandas, como a gente fala hoje. E ele foi tentar entender para classificar esses papéis. Daí ele disse o seguinte, que o líder, ele tem 3 grandes papéis no dia a dia dele, na rotina. Ele tem um papel de líder, que é o papel um papel interpessoal, tem o papel informacional e o papel decisional. Papel interpessoal, isso que a gente está falando aqui, é o da liderança propriamente dita. O líder, o que ele vai fazer? É uma pessoa que ouve, que comunica, educa, lida com situações complexas, lida com riscos, lida com resolução de problemas, com gestão de projetos, gestão de riscos. Então, ele está o tempo todo ali resolvendo problemas ou tomando decisões. Informacional, exatamente isso. Ele é um disseminador de informações. Ele é um monitor de informações. Ele vai lá dentro da empresa, fora da empresa, utiliza ferramentas, por exemplo, de BI, e ele monitora essas informações e ele toma decisão com base nos relatórios que foram produzidos por essa ferramenta e outras de uma maneira geral. Então, ele é uma pessoa que ele tem que estar bem informado. E o papel decisional, ele aloca recursos, lembrando que recursos são escassos. Ele é uma pessoa que ele toma decisões o tempo todo. E daí, esses são os principais papéis de um líder. Mas e a liderança? O papel de um líder é um dos elementos da liderança. Então, a gente vai ver aqui quais são as principais teorias e nós vamos conversar a respeito com base num texto relativamente recente, de 2021, que fala sobre a liderança em 3 lentes. Esse foi um texto que eu reservei para a nossa conversa de hoje, porque ele traz os 3 elementos que nós temos que olhar. O eu e o líder. Eles ou elas, as lideradas e os liderados. E nós, nessa relação interpessoal. Quando a gente fala do eu líder, é o líder propriamente dito ou dita. E quais são as teorias que falam sobre o líder e a líder? Aqui eu trago as teorias e algumas considerações sobre cada uma delas. Quando eu falo em teoria dos traços, isso que eu comentei agora há pouco, foi uma teoria que trouxe os traços de personalidade como determinantes para dizer se uma pessoa tinha condições ou capacidade de ser líder. Daí chegou-se à conclusão que não é porque a pessoa tinha um vozeirão, ou que era alta, ou que tinha uma estética
que fosse favorável, que ela seria naturalmente líder. Percebeu-se que havia outros comportamentos que precisavam estar dentro dessa postura. Não era apenas uma postura, um traço de personalidade. Eram também algumas atitudes que faziam com que a pessoa ela desenvolvesse essa capacidade de liderança. Depois disso, tem uma teoria que eu considero que era a mais clara na hora de a gente explicar o que é liderança, que foi o que veio a liderança contingencial. Quando a gente olha para a contingência, o que é uma contingência? Contingência é uma situação. A contingência é algo que eu estou naquele momento lidando com aquela situação, com aquelas pessoas de uma equipe. Dentro de uma equipe, eu tenho pessoas que são mais maduras e tem pessoas que estão iniciando naquela atividade. Então, por isso que essa teoria, ela defende que a liderança é contingencial. Eu ajo de uma forma, eu líder, ajo de uma forma com uma pessoa que ela está iniciante, ela é principiante, ela é início de carreira ou acabou de entrar naquela área, ela pode ter 10 anos de empresa, mas ela acabou de mudar para um outro departamento. Então, aquela pessoa, para mim, ela é iniciante. Então, essa pessoa precisa o quê? Ela precisa de orientação, ela precisa de monitoramento e ela precisa de direcionamento. Esse tipo de liderança é diretiva. Ela vai acompanhar a pessoa no desenvolvimento. É uma curva. À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, eu vou diminuindo a minha liderança, não, meu acompanhamento, e vou deixando a pessoa ter mais autonomia. E aquela pessoa que já tem maturidade? A minha relação com essa pessoa é de troca, é de autonomia, da autogestão desse profissional. Então, essa teoria fala na contingência, na situação. Ela também é chamada de situacional. E aí vem depois outras teorias, outras formas de enxergar a liderança, que fala em carisma, fala na preocupação com autenticidade, numa relação mais transparente, numa despreocupação com a posição de líder e em trocas mais intuitivas. Agora vamos para Hermínia Ibarra. Ela traz aí uma dica para vocês procurarem para leitura. Esse artigo na Harvard Business Review, que fala sobre: você é um líder colaborativo? Procurem no Google, na internet, a respeito desse artigo. É bem interessante, porque ela fala exatamente dessa construção teórica de que o líder ou a líder, ele tem, em determinadas situações, ele é mais diretivo, ele é mais consensual ou ele é mais colaborativo. Depende, inclusive, da própria cultura da organização e muitas vezes do próprio modelo de negócio. Quando eu tenho um modelo de negócio que é uma indústria que é totalmente tem um engessamento, né? uma rigidez, essa era a palavra que eu queria encontrar, uma rigidez, seguem muitos protocolos. Um exemplo, uma indústria farmacêutica. Muitas vezes a forma como é conduzida a liderança nesse tipo de modelo de negócio é diferente de uma startup. Uma startup, você ouve profissionais que trabalham em startup, eles acumularem funções de liderança de várias áreas. Então, uma pessoa no startup, ele é financeiro, RH e compras. Ou ele é marketing, RH e logística. Então, é diferente o modelo de negócio. Mas, o que é um líder colaborativo? Aí eu deixo uma sugestão de leitura para vocês.
A gente fala de liderança colaborativa quando há no modelo de negócio da organização espaço para esse tipo de liderança. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode construir, dentro de outros modelos mais tradicionais de organização, a gente pode construir, sim, uma liderança colaborativa. Considerando também aquilo que eu comentei, que depende da maturidade técnica e emocional da pessoa com quem a gente está nessa relação de líder-liderado. E aí a gente chega no eles. Quem são eles? São os liderados, são aquelas pessoas que que são pessoas que fazem parte da nossa equipe de trabalho. Então, como eles podem ser? Então, essa é uma lente que muitas vezes é deixada de lado. Quem é? Quem são esses liderados? Qual é o estilo dessas pessoas? Aí vem algumas classificações de liderados. São pessoas mais conformistas, são pessoas mais ativas, são pessoas mais participantes, mais colaborativas. Quem são essas pessoas? E no que é que elas acreditam? Eu preciso entender a minha equipe. Olha aí, uma soft skills que a gente deve desenvolver é a empatia. É entender o que o outro espera, quais são, o que ele traz de história de vida, de experiência pessoal e profissional. O que isso pode colaborar com o desenvolvimento da equipe? Qual o papel dessas pessoas na equipe onde ela está? E daí alguns pontos que estão relacionados também à relação entre líder e liderado, ao desenvolvimento desses profissionais, a possibilidade de surgimento de outros líderes dentro dessas equipes. Então é uma relação que é de acompanhamento, de desenvolvimento, de formação dessas pessoas. E a gente precisa reconhecer que as pessoas são diferentes. Quando nós falamos em soft skills, tem um ponto que é muito importante, que também é muito valorizado, é a questão da diversidade. A diversidade e inclusão. São temas que estão amadurecendo, que estão avançando dentro das organizações e que eles estão no mercado de trabalho buscando um lugar, uma identidade profissional. São os grupos minorizados. Minorizados porque não são minorias, são discriminados. Então, esses grupos, eles estão fazendo parte das equipes dentro das organizações. E a gente precisa entender quem são, quais são as histórias desses profissionais, o que é que precisa ser desenvolvido, o que ficou faltando na formação acadêmica dessas pessoas e, com isso, eles ficar cada vez mais diverso. É isso que a sociedade, é disso que a sociedade precisa, da diversidade e, obviamente, essa inclusão para estimular a diversidade. E nós? Quem somos nós? É o coletivo, é juntar, né, todo mundo, é o líder e os liderados. Como a gente faz isso? E aí a gente traz um olhar muito mais voltado para a questão do colaborativo. Aqui a gente vai pensar na liderança de uma forma como a construção diária, com base em experiências individuais, experiências da liderança, a colaboração, o compartilhamento. A gente tem aí a liderança plural. Ela é uma combinação entre aquilo que eu trago como um líder e também aquilo que eu reconheço como habilidades, como conhecimentos, como atitudes das pessoas que trabalham na minha equipe. Eu tenho um papel aqui de desenvolver essas pessoas.
como eu comentei no modelo do Winsberg, eu tenho papel informacional. Eu educo, eu informo e eu dissemino informações. E com isso, eu fortaleço as pessoas que estão na minha equipe. Bom, agora a gente vai para a comunicação. Quando eu falo em comunicação, sempre que eu falo sobre esse tema, eu tenho um interesse muito grande sobre o assunto, mas eu tenho também uma necessidade de fortalecer esse tema, porque ele muitas vezes ele é deixado de lado. Quando eu acabei de falar sobre liderança, as pessoas reconhecem na liderança algo muito relevante para a trajetória, o desenvolvimento profissional, o plano de carreira. Reconhece rapidamente que liderança é importantíssimo. Daí eu pergunto para vocês, o quanto para vocês comunicação é importante quando a gente fala de soft skills e mercado de trabalho? O quanto que vocês se preocupam ou os cuidados que vocês têm em relação à comunicação quando vocês estão nas relações interpessoais? Gostaria que vocês pensassem a respeito, refletissem sobre isso, porque isso é importantíssimo. Muitos projetos, eles deixam de acontecer ou eles são descontinuados por falta de informação. Nós temos a tecnologia, nós desenvolvemos o digital, nós temos ferramentas muito valiosas, ferramentas avançadas, mas existe entre o celular ou entre o notebook, existe uma pessoa. E essa pessoa, ela carrega dentro dela a própria personalidade, experiências de vida, dificuldades, pontos a serem melhorados, tudo isso ela carrega. E existe também a questão do nosso momento, naquele momento, como que eu vou falar? Ou existem situações fáceis de serem tratadas e situações que são situações de conflitos. Como que eu faço para lidar com isso? Então, primeiro ponto, pensem que vocês estão ou escrevendo para alguém, ou teclando, ou conversando com alguém, e que essa pessoa também tem os seus momentos, os seus conflitos, a sua experiência de vida. Por isso que eu falei lá atrás. O líder, ele precisa conhecer, o profissional que está no mercado de trabalho precisa conhecer a outra pessoa com quem ele está falando. Não apenas falar, mas saber ouvir. Esse é um ponto principal. Fácil de dizer, difícil de fazer. Então, essa é uma das dicas que eu coloco para vocês. A comunicação, ela é essencial. A forma como se comunicar também é importantíssima. A comunicação é uma poderosa ferramenta para estimular, para gerar comprometimento entre as pessoas e com as pessoas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a comunicação. Existem vários estilos de comunicação. Aqui eu deixo claro o seguinte: quando eu falo em comunicação analítica, intuitiva, emocional ou funcional, eu quero dizer o seguinte: nós usamos esses estilos de comunicação, depende da situação. Lembram lá da contingência? Aqui também tem contingência, que é situacional também. Quando eu estou falando, eu sou uma engenheira de produção. Quando eu vou falar com outra colega ou outro colega na minha área específica, eu posso usar, obviamente dependendo do tema, eu posso usar uma comunicação analítica. Que comunicação é essa? É uma comunicação lógica, baseada em dados, em informações, em conhecimentos técnicos. Quando eu entro numa conversa que é uma comunicação mais intuitiva, entro num local de trabalho, as pessoas já estão conversando,
Eu começo a perceber o ambiente, ouço ouço outra, eu vou tomando o pé da situação. Eu começo a observar o ambiente de uma maneira geral. E aí eu vou reagir intuitivamente, ou seja, eu vi o que estava acontecendo e vou interagindo à medida que aquilo vai acontecendo, aquela conversa vai acontecendo. A funcional, ela é bem operacional, ela é bem processo, é fazer aquilo, resolver aquele problema, é bem pontual. E a emocional é aquela em que eu, muitas vezes um líder, uma líder, quer, né, colocar emoção em algo, alguma mensagem, algo importante, ou para estimular a equipe, eu faço uma comunicação mais emocional. Claro que tomando cuidado para que, né, não perca o foco. Então, essa é a diferença entre essas comunicações. Bom, e aqui algumas dicas do que fazer para evitar uma comunicação não assertiva. Como ser assertiva na comunicação? Alguns cuidados que a gente precisa tomar. Fazendo uma diferença do que é uma comunicação agressiva para uma comunicação assertiva e uma não assertiva, onde é que a gente pode perder aí o rumo na comunicação? Quando eu escolho pelo foco em mim, a comunicação ela é agressiva. Porque eu vou, numa conversa, eu vou defender as minhas posições, eu vou defender os meus direitos, eu estou olhando para mim, eu não estou olhando para o outro, só para mim. Normalmente, esse tipo de comunicação, há um bloqueio na audição. A pessoa não escuta, a escutativa é nula, porque ela quer defender o ponto de vista dela. Essa é uma comunicação também chamada de autorreferente. É uma comunicação que eu não olho o outro, eu ignoro o outro. Eu falo, defendo o meu ponto de vista, minha ideia, minha opinião e não me importo com o que o outro está pensando ou está sentindo. Nesse meio termo, eu tenho um equilíbrio, é a comunicação assertiva. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, onde aqui na comunicação assertiva vocês já têm, são aspectos, são atitudes que vocês já têm, e onde vocês podem melhorar? Então anota aí também. Na comunicação assertiva é um equilíbrio. Eu falo e eu ouço. Gente, ouvir é ouvir de forma ativa. Não é olhar para a pessoa e já começar a elaborar a sua próxima fala. Não é isso. É prestar atenção à outra pessoa, o que ela está falando. É olhar no olho. Aqui há uma negociação entre direitos e deveres. Há uma troca. Depois, a gente tem também a questão da escuta ativa, que eu acabei de falar. Aqui são discutidos o que são debatidos, são conversados, o que vai ser de bom, quem vai ganhar o quê. Cada um tem que ganhar alguma coisa, aquele equilíbrio da negociação. Normalmente os interesses são interesses em comum e tem um equilíbrio entre controle e emoção. Aqui o equilíbrio é a palavra. Eu equilibro interesse, equilibro a conversa, eu equilibro a emoção para que, né, não vire nem agressiva, nem aquela pessoa que não interage. Quando eu falo em não assertiva, é aquela que eu não me envolvo. Eu trato como eu vou ceder. Ah, é isso que você quer? Ok, então tá bom. Eu sempre me posiciono, sou eu quem vou fazer, sou eu quem estou devendo, sou eu quem sou responsável. Eu tenho dificuldade de dizer não e a minha referência, meu ponto de referência é o outro. Então também não é uma comunicação que vai levar a resultados muito efetivos.
com relação àquilo que está se discutindo ou que está tentando se resolver. Então, um ponto de equilíbrio é o ponto em que as duas pessoas sabem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, aqui, o que vocês podem desenvolver e aqui também o que você já tem. Bom, e aí como a gente faz para melhorar? Então, nessa conversa que eu trago aqui, sempre com o objetivo de eu apresento algo e também eu como, né? Como a gente faz para que a gente procure uma solução, procure uma resposta. Ah, ok, vamos melhorar a comunicação, mas e daí, né? Bom, como que a gente faz? Saber ouvir, primeiro ponto, saber ouvir. Teve dúvida? Pergunta. Esclarece, checa o seu entendimento por meio de perguntas. Não deixa que aquela interpretação, que muitas vezes tem a ver com o seu próprio, né, suas experiências passadas, seu histórico de vida, aquela interpretação venha atrapalhar o seu entendimento. Depois, entender a situação, olhar quais são os elementos externos, quem são as pessoas envolvidas, o que está em jogo naquela situação, analisar a situação. Muito cuidado com a energia que vocês colocam na conversa, nem pode ser uma energia apática, nem pode ser algo agressivo. Então, o tom, a energia, o gestual, o verbal, não verbal. Entender também aspectos relacionados à cultura local. Não só a cultura do local onde você trabalha, mas a cultura organizacional. Existe muitas vezes dentro de uma determinada organização, um modelo de negócio, existe um linguajar bem específico do negócio. E também existe o linguajar daquela região. Eu sou de uma parte do Brasil, que eu brinco que a gente tem, né, tem um outro idioma, muitas vezes, que são palavras, é um vocabulário específico, que não sai de lá, fica lá, e como isso acontece no sul, no norte, sabe, nas regiões do Brasil, quando a gente olha, existe um vocabulário, gírias, expressões que são típicas daquele local. Isso também a gente tem que tomar muito cuidado por causa da interpretação. Então, todos esses cuidados, não só do específico técnico, mas daquela comunidade em que estamos inseridas ou inseridos. Bom, e aqui, por último, para a gente, né, brincar um pouco, eu vou falar sobre criatividade. Criatividade, ela passa pela soft skills intrapessoal e pela interpessoal. Eu sou uma pessoa criativa, ou eu desenvolvo a minha criatividade, eu uso a minha criatividade e também eu me relaciono com as pessoas e desenvolvo minha criatividade e uso minha criatividade em grupos, nas minhas relações interpessoais. E aí, chegaram a alguma conclusão? Quando eu perguntei para vocês, você se acha uma pessoa criativa? Você estimula a sua criatividade? Será? Então vamos falar um pouco mais sobre criatividade, porque é um tema que a gente é criativa, muitas vezes a gente se reconhece, eu pelo menos aí falo de mim, me reconheço com muita criatividade quando eu olho para minha infância, quando as brincadeiras, as formas de resolver determinadas questões familiares, a gente usa a criatividade, como sair de situações, né, perigosas, fez aí alguma coisa, aí os pais já chegam, aí a gente já, né, aquela mente que borbulha de tantas ideias, a gente já resolve rapidamente, já chega, né, uma saída estratégica. Isso é a criatividade que nós vamos aprendendo
durante a infância. E daí o que acontece muitas vezes? Não estou dizendo que é sempre, tá? Cada pessoa tem, né, tem uma história de vida, tem uma experiência. E daí, algumas vezes, essa criatividade infantil pura, ela vai deixando de ser estimulada pela sociedade. Essa sociedade pode ser núcleo familiar, pode ser experiências né, na vida acadêmica, o que seja. E aí deixamos de colocar isso em prática. Mas a boa notícia é que o mercado de trabalho vem esperando e desenvolvendo nas pessoas a criatividade, a resolução de problemas, a criação de ideias. Quando eu falo da meta-aprendizado, é justamente isso. É o uso da criatividade para desenvolver algo novo quando já se tem algo que já está dominado em termos de conhecimento ou de prática de atividades profissionais. Então, eu já faço isso há muito tempo. Mas e daí? Isso não pode ser melhorado? Não pode ser feito de outra forma? A inovação é baseada nessas possibilidades de mudar algo que já é uma zona de conforto. Então, é tirar dessa zona de conforto, é chegar nessa possibilidade de desenvolver algo novo. Então, o meta-aprendizado é bem sobre isso. Outra forma de olhar nessa construção do novo, ou essa reconstrução, é o que na metodologia do Scrum tem uma técnica chamada Shuhari, que vem do japonês, que é justamente isso. Quando eu vou aprender algo novo, eu aprendo, eu domino aquilo, ok, conheci, eu sei agora como fazer um aplicativo usando a programação Python. Ok. Agora eu posso, com isso que eu fiz, o que eu posso fazer para fazer de melhor? E aí eu vou desenvolvendo essa técnica, dominei, consigo fazer por conta própria e depois eu vou modificar para fazer algo melhor. Meta-aprendizado, Shuhari, ou aquilo que a gente faz aprender a aprender usando o conceito de competência, de saberes dos autores franceses. Criatividade. Então vamos lá. O que é a criatividade para vocês? O que é ser criativo? É um processo de geração de ideias que a gente pode fazer. A gente pode fazer isso em grupo ou pode fazer isso individualmente. Em grupo, muitas vezes, é usado em equipes de inovação. Lembram lá do Design Sprint? É usado em exercícios de criatividade e resolução de problemas em grupos. E, como eu já comentei, a criatividade resolve muitos problemas. Bom, como melhorar a capacidade criativa? Como que a gente pode melhorar? Primeira coisa é aceitar que minha ideia pode dar certo ou não. É assumir riscos. É insistir, é buscar ideias e ideias e ideias sem aquela preocupação de a primeira ideia tem que dar certo. Não, gente, são exercícios que nós fazemos com o objetivo de estimular. Cada vez que a gente se coloca, se expõe para dar novas ideias, a gente vai desenvolvendo cada vez mais a criatividade. É ter uma mente aberta, é uma mente que busca novas ideias, é olhar para fora, por isso que eu comentei lá atrás, exercícios, atividades, aprendizados em outras áreas que abram o nosso modelo mental, que desenvolvam outros modelos mentais. É a curiosidade, é o perguntar, é o estranhamento. Será que isso não poderia ser feito de outra forma? É uma motivação interna. A criatividade faz a gente buscar e a gente se motiva quando a gente se envolve em algo e a curiosidade instiga isso.
Isso daí vai motivando de uma forma natural. Colocar a mão na massa, fazer, testar, prototipar, buscar entender aquilo que a gente está estudando, seja em qualquer área. Pode ser em qualquer área da organização, em qualquer área da vida. E a autoconfiança. A cada vez que eu tento, cada vez que eu busco uma solução para algo, ou um problema, ou uma melhoria, eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo alguma ideia, alguma habilidade, alguma atitude. Eu estou em busca o tempo todo de novos aprendizados. Bom, alguns mitos, que a criatividade é só para gênios e artistas, a gente esquece, tá? Quem não nasce criativo nunca será criativo, também apaga, deleta. É inspiração? Não, é transpiração. E depende de um talento do indivíduo, não, a gente desenvolve. Claro que nós nascemos com talentos, mas também nós desenvolvemos talentos ao longo da vida. O que vocês desenvolveram nos últimos anos, que vocês não sabiam, que hoje vocês dominam. Então é isso. A criatividade é persistência, é mão na massa, é autoconfiança e motivação interna. Essas são as minhas dicas. E aí, vamos para um desafio? Agora, para a gente fechar, eu vou pedir para vocês que vocês exercitem a criatividade de vocês. Daí eu vou pedir o seguinte, a gente vai brincar. Então, é o seguinte, eu estava vindo para cá, recebi um WhatsApp de um executivo, de uma montadora, e daí ele falou assim, Lúcia, você vai lá na palestra, pede para o pessoal fazer aí um protótipo de um veículo. É um veículo a sopro. Olha só, sustentabilidade, meio ambiente. Falei, então tá, eu vou propor uma brincadeira. Então a brincadeira vocês vão desenvolver um veículo a sopro e vocês podem usar uma folha sulfite. Se vocês tiverem bola de ping-pong, aquela bolinha pequenininha ou tampinha, criatividade, tá, gente? Vocês podem usar palito, vocês podem usar rolha de garrafa, vocês podem usar fita crepe. Eu quero que vocês desenvolvam um veículo a sopro. Por que a sopro? Porque ele tem que se movimentar quando vocês soprarem. Vocês vão colocar essas duas bolinhas, ou essas duas tampinhas dentro do veículo. Esses são os passageiros. Quando vocês soprarem, esses passageiros não podem cair, tá? Imaginem os passageiros num test drive caindo do veículo. E daí, vocês vão dar um nome a esse veículo, tá bom? Então, usem aí o que vocês têm, clips, papel colorido, usem a criatividade e daí quando a gente for para o bate-papo, a gente vai ver como foi que vocês criaram esses veículos a sopro, tá bom? Então, bom trabalho aí e daqui a pouco a gente se encontra.